Vamos falar um pouco de caráter e de personalidade à luz das escrituras. Pelo menos pincelar um pouco sobre esse assunto. Não é um assunto tão simples, embora eu goste muito dessa área de humanas. Legal. Mas falar um pouco sobre esse assunto à luz das escrituras. Claro que eu não quero fazer aqui um compêndio de psicologia sobre o assunto, mas pincelar aqui um pouquinho, tá bom? Nós vemos muitas vezes o Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o Senhor agindo de forma a trocar nomes de pessoas. E isso é muito relevante, muito mesmo. O livro de Marcos, por exemplo, Marcos 3, 16 e 17, nós observamos que o Senhor chega para Simão, depois de escolher os 12, né? Depois de separar-lhe os seus 12 homens, ele chega para Simão e diz que a partir daquele momento ele iria ser chamado de Pedro. E para Tiago e João vão se chamar Boanerges. A gente vai chegar nesse comentário logo logo. Primeiro eu vou falar de Simão. O nome Simão, na verdade, é um nome trazido do hebraico, que quer dizer Simeão. Você pode conferir isso aí em qualquer comentário judaico. Até mesmo no Google você pode pesquisar e que você vai chegar a essa conclusão. Simeão. Se a gente pegar por base o nome Simeão, a gente vai chegar lá em Gênesis, por exemplo, e vai ver que o nome Simeão está entrelaçado com violência. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Gênesis 49, versículo 5. E ali tem Simeão e Levi, se não me falha a memória. E aquele texto diz que as espadas desses homens eram espadas de violência. Simeão, espadas de violência. Te lembra alguma coisa referente a Pedro? Te lembra? Pois bem, se não te lembra, eu vou te recordar a memória. Pedro, no dia que Jesus foi buscado ali pelos guardas no Getsemane, Pedro pega a sua espada ou a sua faca, depende aí da interpretação. Creio que era uma espada mesmo, ou pelo menos uma meia espada, e passa ali a tora na orelha do guarda ali, de Malcolm. E é duramente repreendido pelo Senhor. Mas antes de chegar nesse tempo, Jesus faz a troca do nome, né? Jesus coloca o nome de Simão para Pedro. Por que existe essa troca do nome muitas vezes no texto bíblico? Claro que cada contexto tem um contexto diferente para explicar a situação. Nesse contexto, a gente percebe que o Senhor, na verdade, está querendo fazer de Pedro um homem equilibrado, um homem não violento, mas um homem que apacenta. Como é que um cara pode ser apacentador sendo violento, sendo déspota, sendo rigoroso, grosso? Não é compatível, não é verdade? Um verdadeiro pastor, ele tem que ser manso, humilde, tem que ser duro no seu falar, sim, mas também tem que ser amoroso. Quando o Senhor fala para Simão que agora vai se chamar Pedro, a gente vê uma projeção de Cristo em cima daquele homem que não é imediata. Por que eu digo que não é imediata? Porque quando Jesus fala aquilo, nada acontece. Pedro continua sendo e agindo como o Simeão. Às vezes Pedro é grosso, às vezes Pedro é brabo, a ponto de lá no Getsemane ele fazer esse ato de violência cortando a orelha de Malco. Então nós percebemos que o Senhor ali
faz essa menção da troca do nome, mas essas coisas não acontecem imediatamente. As coisas são vagarosas, mas são progressivas. Elas vão acontecendo. E a gente percebe que no final da vida de Pedro, de fato ele é uma pedra. De fato ele é um homem estável, equilibrado e que até morreu pelo Evangelho. Morreu pelo Evangelho. Talvez o Simão tivesse negado novamente para não morrer. Mas o Pedro, que foi transformado pela palavra, literalmente falando, ele conseguiu alcançar aquilo que o Senhor tinha determinado. Já os irmãos Tiago e João, que o Senhor fala que eles vão se chamar Boanerges, a gente percebe que não há uma projeção do Senhor para que eles se tornem Boanerges. E aqui eu quero dizer, o que é Boanerges? O que significa a palavra Boanerges? Pesquisando num comentário grego que eu tenho, grego não, um comentário judaico, perdão, o autor do comentário diz que no grego essa palavra Boanerges não tem muito significado, ela não significa nada. Aí ele faz um link apoiado em hebraico. Ele fala que existem duas possibilidades. Talvez uma transliteração direta seria Benei Rosesh ou Rogesh, e a outra seria Benei Rogeis, que basicamente são similares. Tem a ver com sentimento. Tem a ver com ser filhos do sentimento. Aqueles que se entregam às emoções com facilidade. Aí nós entendemos que quando Jesus fala que eles vão se chamar filhos do trovão, que quer dizer Boanerges, ou no hebraico uma dessas duas possibilidades, a gente entende que o Senhor não está dizendo que eles vão se transformar em filhos do trovão. Não. Na verdade parece que Jesus está falando que eles são filhos do trovão. E que possivelmente no futuro, e a gente vê que isso vai acontecendo, eles vão ser destransformados. Como assim? Como é que pode? É isso que é maravilhoso no Evangelho. Repare que antes deles serem transformados ao longo do tempo, no caminhar com Jesus, mas principalmente após a descida do Espírito Santo, esses homens, em certa vez, eles estavam ali diante do Senhor e aconteceu alguma coisa ali, se eu não me engano, uma confusão, e João chega para Jesus e fala: Senhor, quer que ordenemos que desça fogo do céu para consumir todos eles? Boanerges, novamente, filho do trovão. Só que a gente percebe que com o passar dos anos, tanto Tiago como João, eles vão sendo apacentados pelo Senhor e a sua personalidade vai sendo transformada à imagem e semelhança do Senhor. A gente consegue perceber, inclusive, nas cartas de João, que ele fala mais de amor. Tanto é que ele é considerado por muitos teólogos eruditos como o apóstolo do amor. Esses homens, certa vez também diante do Senhor ali, eles pediram ao Senhor algo que eles não sabiam nem o que significava. Pediu para um se assentar do lado direito e o outro do lado esquerdo do Senhor, no seu reino. Não vou entrar nesse assunto porque talvez isso até vire um vídeo. Mas os discípulos, os outros discípulos, ficaram irados com isso. Então, Boanerges também significa não só se entregar às emoções, se irritar com facilidade, mas também ter a facilidade de irritar outras pessoas com as suas atitudes, com as suas falas. E nós vemos isso transformado em uma fala que todo mundo quer ouvir, que é a verdade.
A verdade não simboliza só o fato real, mas a palavra pura, a palavra que vem do trono de Deus para os ouvidos dos homens. Então, nesse contexto de troca de nome, e a gente vê várias outras passagens, por exemplo, quando o Senhor encontra Saulo no meio do caminho, e Saulo também é uma palavra que ela vem, tem a raiz no hebraico que significa Saul. Olha que interessante, Saul, o desejado, né? O que foi, que veio através de muitas orações, é o significado de Saul. E o Senhor encontra esse homem ali e troca para Paulo, o pequeno. Paulo pequeno, cara. Paulo talvez foi o maior dos apóstolos no sentido de evangelizar o mundo, mas nem estatura ele era pequeno. Pelo menos, se nós formos traduzir o nome de forma com significado literal, seria esse o significado. Então nós vimos nesse contexto o Senhor fazendo duas coisas. No caso de Pedro, nós vemos o Senhor agindo no caráter, porque nós vemos uma projeção e vemos isso acontecendo durante o percurso da carreira de Pedro. No caso dos irmãos Tiago e João, nós vemos o Senhor agindo na personalidade, modificando aquilo que já era para algo que seria agradável a Ele, a Cristo. Por isso que muitas pessoas não entendem quando alguém que tem uma índole má, por exemplo, um ladrão, enfim, muitas pessoas questionam, agora depois que fez isso e aquilo, agora se converteu e disse que mudou. A questão é que quando a gente se converte ao Senhor, o Senhor quer de fato quebrar esse vaso que já está rachado e transformar num vaso onde possa ser colocado o Espírito dele, onde o Espírito possa tabernacular conosco, junto. Então, dentro desse contexto, nós observamos que o Senhor, de fato, ele, na conversão do ser humano, ele quer trazer algo novo, novidade de vida, mudança. Mudança real, não uma mudança superficial, momentânea. Mas para que isso aconteça, é de suma importância que você se entregue, se renda ao senhorio de Cristo. Precisamos aprender a entregar nossas emoções ao Senhor. Todas as emoções. Nós devemos ter nossas emoções equilibradas. O cristão chora, chora. O cristão ri, ri. Se emociona. Mas tudo alinhado ao Evangelho. Por isso nós devemos buscar sermos apacentados pelo Senhor, como Pedro ao longo de sua carreira foi, como Tiago e João colocaram sua personalidade à disposição de Cristo. Isso é Evangelho. O sacrifício que nós fazemos é justamente esse. Não é um sacrifício de animais, não é um sacrifício de finanças, mas é esse o sacrifício. Que nós sejamos o verdadeiro sacrifício vivo ao Senhor. E não é um sacrifício salvítico, porque eu mesmo não tenho condições de me salvar, mas é um sacrifício de gratidão, de agradecimento ao Senhor, de louvor a Deus. Aí você agrada a Deus. Se de fato foi feito com sinceridade, com amor, com entrega, não por obrigatoriedade ou por doutrina,
ou por dogma, mas porque houve entendimento no psique e revelação no espírito. Aí sim alcançamos o coração de Deus. Amém, pessoal? Depois que nos convertemos, nós somos convidados a nos tornar escravos de Cristo. E esse é o benefício. O benefício de sermos escravos. Que benefício maravilhoso, irmão. Aos olhos do mundo, eu vou ser escravo de ninguém. Que nada. É porque você ainda não experimentou o senhorio do Senhor. Não há nada melhor, não há nada mais prazeroso, não há nada mais glorioso do que estar diante dele, de contemplá-lo. Então a pergunta que fica para nós, para mim, para você, é: primeiro, já nos convertemos? Já entregamos tudo ao Senhor? Já permitimos que o Senhor mexa em nosso caráter, reconfigure nossa personalidade? Será mesmo que nosso coração está inclinado à vontade dele? Os nossos ouvidos estão atentos às suas solicitações como Senhor? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Nós não conseguimos ser cristãos sem Cristo. É impossível você ser cristão, se dizer cristão, crer em Cristo, sem Cristo. A conversão depende da sua confissão a Cristo. Sem isso, é impossível. Por que eu estou dizendo isso? Algo tão óbvio. É porque o óbvio, às vezes, se torna incompreensível. Falar somente do Senhor, ler a Bíblia, isso tudo é bom. Não deve ser colocado de lado. Mas nós precisamos entrar na realidade do reino, se é que queremos experimentar o reino. Se queremos experimentar o reino, precisamos entrar nessa realidade. Então fica aí essa palavra para a sua meditação, para a minha meditação. Que o Senhor possa falar no seu coração, que o Senhor possa formar na sua mente esse conceito do reino em você, consertando aquilo que está errado no seu caráter, na sua personalidade, na sua índole. Todos nós temos cura. Eu falo no sentido de possibilidade. Todos nós temos condições de sermos modificados, de sermos salvos. Precisamos apenas nos render a Ele. E essa rendição é voluntária e é individual. É individual. Então, baseado nesse assunto, tire aí no seu dia alguns minutos, algumas horas, e medite sobre isso. Se o Senhor falou no seu coração, faça isso. Tá bem? Um abraço, um beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima.